hoje a aula é sobre metabolismo de aminoácidos. Então nós vamos responder duas perguntas. A primeira é o seguinte: como é que o corpo, como é que eu formo os aminoácidos que eu preciso dentro do meu próprio corpo? Cabe entender que nós temos dois tipos de classificação de aminoácidos em relação a essa pergunta, os chamados aminoácidos essenciais e os não essenciais. O que é um aminoácido essencial? É um que eu não formo. Se eu não formo, é essencial porque ou eu como, ou eu vou atingir, não é? Vai parar na comida. O famoso estado metabólico e o senhor vai morrer por falta de aminoácido, não é? O que é o não essencial? É o aminoácido que na sua falta o corpo consegue o quê? Produzir. Este esquema que está aqui é um esquema simples, é uma das conversões. Vocês olhem depois o quê? No PLT, no Anita Mazou, qualquer livro de bioquímica, ele vai dizer o quê? Quais são as conversões possíveis lá no final para você formar cada um dos aminoácidos chamados de não essenciais. Mas a lógica é sempre a seguinte, então olha para cá. Eu tenho, por exemplo, o glutamato, que é um aminoácido. Por quê? Aminoácido. Ele pode juntar-se com um oxaloacetato, que é um cetoácido, certo? Então, qual é o esquema? Aminoácido junta com um cetoácido. Vai haver uma reação que a gente chama de quê? Transaminação. O que é transaminação? É a transferência do grupamento amino. Você perceba o quê? O que tinha 5 carbonos, que é o glutamato, agora recebeu o quê? A carbonila virou uma cetona, virou um cetoácido. O o oxaloacetato, que tinha 4 carbonos, recebeu o quê? Esta amina se transformou em quê? Um aminoácido chamado aspartato. Então imagine, eu tenho falta de aspartato, como é que eu formo? O glutamato reage com quem? O oxaloacetato. O glutamato, que é aminoácido, vira um cetoácido, um alfa-cetoglutarato, e o oxaloacetato se transforma no aspartato, que é o que eu preciso. Se eu precisasse, por exemplo, de glutamato, eu faria isso ao contrário, não faria? Eu tenho excesso de aspartato e a falta de glutamato, o que acontece? Aspartato reúne-se com quem? Alfa-cetoglutarato, o aspartato é desaminado, vira oxaloacetato, e eu formo quem? Glutamato. Desta maneira, o que pode acontecer? Eu estou transferindo a amina de um aminoácido que sobra e formando o aminoácido que falta. Está claro daí o raciocínio? Então, se você olhar o livro, tem as reações que formam o quê? Todos os aminoácidos chamados de não essenciais. Quais são os aminoácidos essenciais? Por que alguns são não essenciais? Olha só esses dois nomes. Alfa-cetoglutarato e oxaloacetato são nomes que vocês já viram. São intermediários do ciclo de Krebs, não são? Então são cetoácidos que estão disponíveis no corpo. Ou seja, o corpo normalmente forma o quê? Estes cetoácidos como parte de outros processos. Então, uma vez que eu tenha estes cetoácidos disponíveis, eles podem o quê? Sofrer a transaminação e virar o aminoácido correspondente. Os chamados aminoácidos essenciais são quais? São aqueles que o corpo não forma como resultado de um processo interno o cetoácido, que seria o quê? Necessário para receber a amina e se transformar o quê? No aminoácido que eu preciso. Então, se eu não tenho no corpo um cetoácido com a mesma estrutura daquele aminoácido, o corpo não tem como formar. Logo, a única maneira de obter este aminoácido é diretamente fazendo o quê? Na alimentação, certo? Está clara a lógica disso?
Eu não vou entrar em detalhes aqui e fazer o quê? A reação que forma aspartato, glutamato, aminoácido A, aminoácido B, aminoácido C. Isso você deu uma olhada no livro e também não é para decorar isso não. Por que não é para decorar? Porque existem sempre duas coisas em bioquímica. Uma é lógica. Você entendeu o raciocínio lógico aqui? Entendeu? Ótimo. Então o quê? Como forma o aminoácido A, o B, o C, o D, o E, é só saber o quê? Qual é o aminoácido que eu tenho, que fornece, se eu tenho, qual é o nome do cetoácido. Todas as reações são a mesma coisa. Uma sequência. É uma sequência. Para formar um outro aminoácido, o cetoácido é outro, o doador é outro, é sempre a mesma lógica. Tá? Então não é para decorar o quê? A reação para o aminoácido A, para o B, para o C, para o D. Mas olhe no livro e dê uma passada de vista. A segunda pergunta é importante e aí vai dar origem a uma discussão um pouco mais aprofundada lá na frente. Como é que eu elimino excesso de aminoácido? O que eu chamo de uma discussão mais aprofundada? Excesso de aminoácido leva a gente então a entender que eu não posso ter aminoácido demais. Aminoácido não é glicose. Que eu faço o quê? Sobrou glicogênio, uma atrás da outra. Não coube no glicogênio, gordura. Né? Proteína é fabricada no corpo em que sequência? DNA, RNA mensageiro, proteína. Esta fabricação se dá de acordo com uma regulação gênica, com uma necessidade de proteína. Então não existe, como tem o glicogênio, uma molécula no corpo que faz o quê? Sobrou aminoácido, vai pondo aí um atrás do outro de qualquer jeito. Então o excesso de aminoácido tem que ser eliminado. Como é que ocorre a eliminação? Primeiro, nós não eliminamos o aminoácido. Nós eliminamos a amônia. Tá certo? A primeira reação que acontece sempre é o quê? Todos os aminoácidos vão sofrendo transaminações, tá? E a sua amônia vai acabar, em 90% dos casos, formando uma molécula de glutamato. Glutamato reage com NADP, ou com NAD+, ou com NAD+. E água forma o quê? Alfa-cetotarato, libera um próton e libera o quê? Uma amônia. Processo normalmente hepático. Tá? Ao liberar a amônia, o que é que nós temos aqui? Nós temos um problema que a amônia, Henrique, a amônia, ela tem a seguinte característica aqui. Ela é muito tóxica e muito solúvel em água. E aqui está. Já fiz aqui. Se ela é muito tóxica e muito solúvel em água, quem secreta amônia são, por exemplo, peixes. Por quê? Porque o peixe vive na água. Né? Ele secreta amônia diretamente pela pele e como está em água, a água dissolve. Nós, quando excretamos amônia pela pele, o que nós fazemos? A amônia vai formar cristais. Né? Ela cristaliza. Então, a gente não pode ter o mesmo tipo de quê? De excreção nitrogenada que um animal que vive na água. Nós temos o ácido úrico aqui na ponta. Ácido úrico tem uma solubilidade pequena e uma toxicidade pequena. Ele é importante para quem? Ele é importante para as aves e para os répteis. Por quê? Porque esses animais se reproduzem no ovo. Ou seja, o embrião fica dentro de um local fechado até nascer, sem comunicação. Não pode ter um produto de excreção nitrogenada que tenha toxicidade, senão mata o embrião. E o fato dele ser o quê? Pouco solúvel, faz com que ele possa ser excretado e possa formar. Se você olha o ovo quando nasce, tem uma pasta branca. Essa pasta branca é ácido úrico, é o produto da excreção nitrogenada, certo? Mamíferos, que está aqui no meio, nós temos que tipo de excreção nitrogenada? Pelo rim. Mas eu não posso jogar amônia no sangue, por quê? Aqui eu tenho amônia, não tem? Porque ela é muito tóxica. Se você cheirar muito, você percebe.
Você fica tonto, fica com dor de cabeça, vomita, não pode. Você não pode excretar ácido úrico, por quê? Porque ele não é solúvel em água. Ácido úrico em excesso vai provocar gota, não vai? As doenças. Então, dá problema. A ureia tem a vantagem de ter o quê? Uma toxicidade média e uma solubilidade também média. Nem é tão solúvel, mas ainda é bastante, que dá para carregar, e não é tão tóxico. Então, o mamífero faz o quê? Produz a ureia, joga a ureia no sangue, circula, no rim ele faz o quê? Filtra a ureia e excreta. Como é que se forma a ureia? Se forma por um conjunto de reações chamado de ciclo da ureia. Então o ciclo da ureia está aqui, Henrique, está vendo aqui? O ciclo da ureia está aqui. Como é que é o ciclo da ureia? O glutamato sofre uma reação aqui chamada de quê? Desaminação. É diferente da outra, que é a transaminação. O que é transaminar? Tirar uma amônia de um grupo e passar para outro. Transamina, eu troco. Desamina, eu faço o quê? Removo. Então o aminoácido vira o quê? Um cetoácido e libera uma amina sobre. Esta amina na mitocôndria faz o quê? Gruda com ácido carbônico, forma uma molécula chamada carbamoil fosfato. As estruturas estão nos livros. O carbamoil fosfato, então, já fez o quê? Já capturou uma dessas amônias. O ciclo da ureia, a sequência de reações, cujo desenho das estruturas vocês podem olhar depois, forma o quê? Uma molécula de citrulina, recebe um aspartato, essas duas moléculas se juntam, formam uma substância chamada arginino succinato. Desse aspartato vai vir o quê? Uma segunda amina, certo? Que vai juntar aqui. Vai sofrendo reações, quando chega na ornitina, a ornitina vai dar o quê? Vai liberar esta substância aqui, ó, que é a ureia. Qual é a fórmula da ureia? NH2, C2O, NH2. Então ela tem o quê? Uma amônia que veio da desaminação de um glutamato e uma segunda amônia que veio de quê? De um aspartato. Essas duas amônias grudadas a esta carbonila formam a ureia, que tem, como a gente viu, o quê? Uma toxicidade menor. Então esta substância, o fígado faz o quê? Libera. Ela pode circular pelo sangue sem muito problema. O rim faz o quê? Remove e excreta. E o resto da desaminação dos aminoácidos, o que acontece? O fígado usa o resto das desaminações dos aminoácidos em excesso e existe na região do ciclo de Krebs, vocês podem olhar também nos livros, uma série de quê? De indicações de que cada aminoácido pode dar origem diretamente ou através de mais de uma reação a algum daqueles intermediários. Aminoácidos podem dar origem a piruvato, a acetil-CoA, né? A alfa-cetobutarato, a succinato, a fumarato, né? A oxaloacetato. Então, dependendo da estrutura, o resto do aminoácido, depois de desaminado, vai dar origem ao quê? A esses intermediários do ciclo de Krebs. Ou seja, você desamina, ele sofre reações, acaba voltando no ciclo de Krebs. Se voltou no ciclo de Krebs, eu tenho como reintroduzir isso no metabolismo, não tem? E grande parte da energia do fígado não é de glicose nem de nada. Vem do quê? Desses restos de aminoácido, que ninguém mais quer. O fígado usa isso, tem reações que transformam em intermediários do ciclo de Krebs. Então, com este sistema, a gente percebe o quê? Que o corpo pode tanto formar aminoácidos que eu preciso, como se livrar de excesso. Se livrar
livrar de excesso, vem uma discussão que eu vou fazer rapidamente agora e o professor Henrique pode me ajudar. O jogador de truco resolve ir para a academia. Sai na primeira aula cheio de porcaria, como Megamás e suplemento de aminoácidos. O que esta criatura vai acontecer? Esta criatura vai... Por que, senhor? A Organização Mundial de Saúde mostra que pessoas que têm o nosso nível sociocultural, ou seja, que toma café, almoço e janta, que não é todo mundo, em média, a ingesta diária de aminoácidos é cerca de 30% além das necessidades nutricionais. Quer dizer o quê? Que a gente já tem aminoácido além do... O indivíduo vai para a academia e sai com excesso de aminoácido, vai tomar um suplemento, achando que o quê? Que aminoácido vai fazer crescer massa muscular. Então vamos deixar isso claro. Eu preciso de aminoácido para crescer massa, mas o que faz crescer massa é o quê? Microlesão muscular que rompe a fibra e eu vou o quê? Recompor. Para eu precisar de suplemento de aminoácido, eu tenho que estar no nível de hipertrofia avançado. Não é no nível de hipertrofia que uma pessoa vai conseguir o quê? Na primeira semana, no primeiro mês. Se você for uma academia, se o seu instrutor tiver juízo, ele vai passar de 45 dias a 60 dias com você, fazendo exercício o quê? Com um pezinho, de 1 quilo, 2 quilinhos, com o quê? Baixa intensidade, ou seja, baixa carga e muito volume, muitas repetições. Por que ele faz isso? Por 2 motivos. Primeiro, chama-se condicionamento neuromuscular. O que é condicionamento neuromuscular, senhor? Isto aqui, com este ângulo, é um exercício. Isto é outro. Isso, com o braço um pouquinho inclinado, é outro. Você tem que ter o quê? Domínio do movimento. É melhor ter domínio do movimento, carregando pouca intensidade, né? Pouca carga, porque não lesiona, do que carregando muito. Além disso, qual é o motivo? Eu quero fazer com mais carga porque eu aguento. O seu músculo aguenta. Seu tendão, que é tecido conjuntivo denso e modelado, não aguenta. Tecido conjuntivo, né, os tendões, né, não é tão vascularizado. Então demora para o quê? Para adaptar. Se você tomar uma sobrecarga, aqui o músculo aguenta e o tendão começa o quê? A lesionar. Então até você entrar num período em que você tenha o quê? Um nível de atividade, que você já começou a aumentar os grandes grupos musculares, dorsais, reto abdominal, intercostais, peitorais, né? Femoral, bíceps, tríceps, você não precisa de suplemento nenhum, certo? Suplemento é só quando o nome diz, você está num nível de atividade que o que você pode obter pela alimentação não dá conta. Então, exemplo de suplemento. Um atleta que faz ciclismo, está correndo uma volta da França, ele consome de 8 a 10 mil calorias por dia. Se esta criatura for obter 10 mil calorias de carboidrato e macarrão, ele vai dormir o dia inteiro. Pela quantidade de arroz, feijão e macarrão que essa criatura vai ter que ingerir. Então, neste caso, se justifica o quê? Suplemento. Mesmo porque ele tem que estar ingerindo o quê? Ao longo de provas que duram às vezes 6 horas. Então não dá para parar para bater uma macarronada. Então é isso. Agora, a maioria das pessoas no dia a dia, como diz o professor Guiter, basta se alimentar bem, aquele pratinho colorido, não é comer jujuba, certo? É um pratinho que tem várias coisas e é suficiente para cada um de nós. Então, cuidado com o quê? Com a ideia de que isso não faz bem, mal não faz, posso comer, é proteína. Excesso de proteína vai causar o quê? Excesso de ureia, vai? A solubilidade é
média. Solubilidade média, excesso de ureia, chama-se cálculo. Certo? Então, cuidado. Tudo demais dá problema. E as pessoas têm mania de achar que basta ter suplemento, melhor. Está claro isso? Então, essa é a lógica inicial.